No vídeo anterior que eu gravei, que postei aqui no IGTV, eu mencionei o princípio da reserva do possível e falei um pouquinho para você sobre políticas públicas e recomendei a leitura da DPF de número 45 do STF. O que você tem que saber, puxando o gancho, que aí você corre lá, assistir o outro vídeo e puxando o gancho desse assunto. Nós temos várias normas na nossa Constituição Federal e cada norma ela tem um grau de densidade. Com a classificação tradicional de José Afonso da Silva, eu tenho normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada podem ser de princípio institutivo ou de princípio programático. E a minha dica hoje vai versar sobre as normas programáticas. Por quê? Porque são aquelas normas que estão ali na Constituição, mas que vão precisar de um regramento infraconstitucional para que ela tenha a densidade suficiente, né, e possa gerar efeitos no caso concreto. Só que o que acontece? Algumas normas que são classificadas como normas programáticas, elas têm uma densidade maior do que outras. Algumas normas, elas precisam do regramento infraconstitucional para produzir efeitos, e outras, muito embora previstas ali no texto constitucional, são normas da Constituição, elas não são tão palpáveis. Então, são normas que o texto constitucional, ele fixa qual é o fim que o Estado quer alcançar, mas ele não diz quais os meios para isso. Então, por exemplo, nós temos na Constituição uma norma que diz lá no artigo 170 que há a busca pelo pleno emprego e que todos têm direito ao pleno emprego. Artigo 170, um dos princípios da atividade econômica. Só que, e você que está desempregado, e seu amigo que está desempregado, e aí? Ele teria direito subjetivo a exigir pleno emprego porque isso está previsto na Constituição? Como que fica isso? Tem até um livro do Luiz Roberto Barroso falando sobre isso, sobre a efetividade dessas normas e desses diferentes graus aí de densidade, dessa densificação das normas classificadas como normas programáticas. E, ao falarmos em normas programáticas, entra em jogo o quê? O princípio também da reserva do possível, o princípio de origem germânica, porque muitas vezes o Estado diz, por exemplo, lá no artigo 6º da Constituição, a Constituição prevê, enquanto direitos sociais, saúde, lazer, moradia, assistência, previdência, tem uma lista ali no artigo 6º, mas nem todos os direitos que estão ali, classificados como direitos de segunda geração, de segunda dimensão, direitos que buscam a igualdade, que buscam um papel de Estado positivo, atuante, mas nem sempre eu consigo efetivar essas normas. Por que eu não consigo efetivar e implementar? Porque eu preciso de um plano de ação para concretizar essas normas. E aí entra em jogo toda essa questão, todos esses desdobramentos envolvendo normas programáticas, reserva do possível, mínimo existencial, e temática que eu vou estudar com você durante as minhas aulas aqui na Rede LFG. Fica só a dica, só um pequeno e breve direcionamento para você buscar esse assunto e aprofundar esse assunto. Um beijo grande e até a próxima!